É com um pesar, senhor presidente, que eu suba à tribuna do Senado Federal na tarde de hoje para me manifestar sobre a tragédia ocorrida no continente antártico com a estação brasileira Comandante Ferraz. Inclusive, venho registrar que apresentei um requerimento com o intuito de prestar homenagens de pesar pelo falecimento em ato de bravura do suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e do primeiro sargento Roberto Lopes dos Santos, falecidos no dia 25 de 2 de 2012, quando combatiam um incêndio ocorrido na Estação Antártico Comandante Ferraz. Em comunicado à Marinha, informou que o incêndio começou por volta das 2 horas da madrugada do sábado passado, na casa de máquinas do local onde ficam os geradores que fornecem energia à estação. Num ato de heroísmo, os 2 militares brasileiros morreram justamente no local de maior risco, na tentativa de debelar um incêndio, e não conseguiram. Também merece registro, e faço a ele também uma homenagem, ao brasileiro ferido no episódio, o sargento da Marinha, Luciano Gomes de Medeiros, que sofreu queimaduras nos braços e na mão, também combatendo o incêndio. O sargento Medeiros, felizmente, passa bem. Essa madrugada chegou ao Rio de Janeiro o avião da FAB, que resgatou todos os demais brasileiros, entre militares e cientistas que estavam na base do Brasil no continente antártico. A Marinha contabilizou destruição, senhor presidente, de cerca de 70% da Estação Antártica Comandante Ferraz, causando sérios prejuízos à pesquisa científica brasileira naquele continente. O PROANTAR foi criado em janeiro de 1982 e vivia hoje o seu 30º ano naquele continente. Naquele mesmo ano, a Marinha do Brasil adquiriu o navio polar dinamarquês Taladam, apropriado para o trabalho nas regiões polares, recebendo o nome de Navio de Apoio Oceanográfico Barão de Tefé. No início de dezembro de 1982, o navio suspendeu pela primeira vez a tarefa básica de realizar um reconhecimento hidrográfico, oceanográfico e meteorológico de áreas do setor noroeste da Antártica e de salientar o local onde seria instalada a futura instalação brasileira. O sucesso da Operação Antártica I resultou no reconhecimento internacional da nossa presença na Antártica, o que permitiu, em 12 de setembro de 1983, a aceitação do Brasil como parte consultiva do Tratado da Antártica. Na Operação Antártica II, realizada no verão de 1983 para 1984, as principais tarefas foram o transporte, a escolha do local e a implantação da estação brasileira. Em 6 de fevereiro de 1984, foi instalada a Estação Antártica Comandante Ferraz, na Península Keller, na Baía do Almirante, Ilha Rei Jorge, Ilhas Shetlands do Sul. A primeira equipe, composta de 12 homens, guarneceu os 8 módulos da Estação Antártica Comandante Ferraz durante 32 dias, no período do verão, deixando-a desativada até o início da próxima operação. A Estação Antártica Comandante Ferraz foi ampliada, passando para 33 módulos no ano seguinte. O evento de maior importância veio a acontecer em 1986, na Operação Antártica IV, com o início da ocupação permanente da estação durante 365 dias ao ano, representando o ápice de um esforço contínuo e progressivo desenvolvido desde o início das atividades.
A estação dispunha de todas as instalações necessárias, como se fosse uma pequena cidade. O total atual de módulos era de 62 unidades. Recentemente, passou a fazer parte da Estação Antártica Comandante Ferraz, um heliponto construído de acordo com as normas internacionais. Até 2004, a composição modular chegou a 60 habitáculos, com capacidade de viverem confortavelmente 48 pessoas, parecendo uma pequena vila em meio ao gelo antártico. A estrutura era composta por depósitos, oficinas, biblioteca, salas de lazer e estar, enfermaria, sala de comunicações, ginásio de esportes, cozinha e refeitório. O ministro da Defesa, Celso Amorim, disse que o planejamento da nova estação antártica na Ilha Rei Jorge deve começar já a partir desta segunda-feira, e a base deve ser totalmente refeita em 2 anos. Segundo o ministro, a nova base terá uma arquitetura nova, mais completa e orgânica. Há urgência, senhor presidente, no levantamento dos estragos na estrutura física dos equipamentos de medição científica, bem como na elaboração do inventário das informações científicas consumidas pelo fogo. Segundo a Marinha, o prédio principal, onde fica a parte habitável e alguns laboratórios da estação, foi totalmente destruído. O programa antártico é estratégico para o país, então não pode parar. Obviamente, temos que fazer esse inventário nas próximas semanas. Há equipamentos que fazem medições permanentes e tiveram que parar, a exemplo das medições do oceano e da atmosfera. E aqui, senhor presidente, eu quero registrar que o sul do nosso país, ele tem o seu clima definido pelo clima polar antártico. E nós temos muitos dados que são voltados principalmente à produção rural do nosso país. Conhecer um pouco da meteorologia e das frentes frias que vêm daquele continente é importante para a produção rural no nosso país. Segundo a Marinha, o prédio principal onde ficava a parte habitável e alguns laboratórios da estação foi totalmente destruído. O programa antártico é estratégico para o país, como eu havia dito. A Marinha informou que os refúgios, módulos isolados para casos de emergência, os laboratórios de meteorologia, de química e de estudo de alta atmosfera, os tanques de combustível e o heliponto, estruturas isoladas do prédio principal, resistiram ao incêndio. O processo de reconstrução para voltar ao nível em que estava demorará de 2 a 3 anos. A logística é muito difícil e só é possível construir durante o verão antártico, pois o inverno já está chegando. É fundamental empenharmos todos os esforços necessários para reconstruir a estação e retomar o quanto antes as pesquisas lá desenvolvidas. Aliás, com atenção redobrada, de forma distinta do que ocorreu em 2011, quando o PROANTAR teve apenas metade de seu orçamento efetivamente gasto. Segundo dados do próprio Senado Federal, o orçamento do PROANTAR tinha recursos na ordem de 18,3 milhões de reais, mas apenas 9,2 milhões de reais foram pagos, o menor montante desde 2005. Em 2010, o orçamento previsto da mesma ordem, mas a execução chegou a 86%. Ou seja, o governo gastou 15,8 milhões do valor inicialmente previsto naquele ano. Esses dados incluem recursos aplicados no programa pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Defesa. No ano passado, os ministérios chegaram a empenhar 14 milhões de recursos previstos. A medida é utilizada para permitir a inclusão do que não foi efetivamente pago em restos a pagar no ano seguinte.
A evolução orçamentária do PROANTAR mostra que, desde 2002, o programa começou a ser turbinado, com ampliação, ano a ano, do seu orçamento e também dos valores efetivamente pagos, mesmo sem considerar os restos a pagar. Em 2008, os gastos chegaram a superar o valor inicial previsto no orçamento da União. No ano seguinte, foi registrada a mais baixa execução, com apenas 36,6% pagos. Mas, naquele ano, o orçamento previsto era o mais alto já registrado no programa, cerca de 27,4 milhões de reais. Entre os pesquisadores do programa Antártico, o represamento dos investimentos científicos nos últimos 2 anos é nítido. De acordo com integrantes do grupo, o orçamento só em pesquisa caiu 15 milhões em 2009 para 1,9 milhões em 2011. Os cientistas sustentam que poderá ocorrer um atraso nas pesquisas a partir de 2013, caso o orçamento científico não seja reformado. Como presidente da Comissão de Mudanças Climáticas, fui convidado para conhecer, em parte, o PROANTAR, e posso afirmar que a destruição da Estação Antártica Comandante Ferraz ameaça o futuro dos mais bem-sucedidos e estratégicos programas de pesquisas do Brasil. A Antártica ocupa hoje um lugar de destaque em discussões sobre o clima e as riquezas naturais do mundo, antes colocado de lado nossas discussões. O Brasil ganhou voz no Tratado Antártico por conta da estação e havia se firmado nos últimos anos na primeira linha das pesquisas sobre a região. Especialistas estimam que os estudos na estação ficarão suspensos por pelo menos 1 ano, senhor presidente. O Brasil faz ciência de ponta na Antártica. São estudos com implicações importantes sobre o clima no Brasil, recursos pesqueiros e de biodiversidade. Além da perda de equipamentos importantes e caros, o único aparelho perdido está avaliado em 120 mil dólares. E de todos os dados coletados na temporada de pesquisa 2012, que começou em dezembro e terminará em março, o incêndio deixa sem base fixa as dezenas de grupos de estudo com trabalhos no continente antártico. Até a definição de como será a reconstrução da estação, as pesquisas estão, em sua maioria, paralisadas ou dependerão da colaboração de parceiros estrangeiros. Perdermos a base de apoio da ciência do Brasil na Antártica é uma catástrofe para várias pesquisas. Estima-se que de 35% a 40% dos trabalhos vão parar. O continente é fundamental para a regulação do clima e da circulação oceânica na América do Sul. É o grande refrigerador do mundo, que controla ciclos da vida e da morte nos mares do mundo. A estação tinha uma importante linha de estudos de meteorologia. De lá saíam dados importantes para a previsão de frentes frias no país. Por exemplo, a que nós estamos acostumados a ver nas meteorologias apresentadas pelos canais de televisão e também pelos jornais de todo o Brasil. Nossas pesquisas têm impacto mundial. Somos consultados nos grandes projetos, senhor presidente. A Antártica parece ser também especialmente vulnerável a mudanças climáticas, em especial a Península Antártica, onde fica a estação brasileira, hoje queimada. O Brasil também mantinha linhas de estudo importantes sobre o tema. Uma delas investiga a retração das geleiras locais em seu impacto no clima global. Outra analisa a diminuição do gelo marinho na mesma região. Menos gelo significa menos krill, o minúsculo crustáceo
do qual se alimentam as baleias azuis, os maiores animais da Terra, e uma multidão de outras espécies marinhas. Entre outros estudos importantes, está um trabalho sobre o impacto da radiação ultravioleta desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. As regiões polares, devido ao buraco na camada de ozônio e por suas próprias condições geográficas, são especialmente vulneráveis à radiação solar ultravioleta. Porém, espécies de organismos antárticos resistem melhor aos efeitos nocivos dos raios UV. E são fonte em potencial para protetores solares mais eficientes. Também há pesquisa sobre substâncias anticongelantes encontradas em peixes e outros organismos que vivem na água gelada da Antártica. Do ponto de vista estratégico, a presença do Brasil na Antártica também é fundamental, analisam os especialistas. Somente quem tem estação e desenvolve pesquisas no continente tem direito a voto no Tratado Antártico, responsável por gerenciar toda a área do continente e do Oceano Austral, que correspondem a 10% da área total do planeta. Se o Brasil não tiver pesquisas lá, deixa de ter o direito de decidir o futuro de 10% do território do planeta em termos de pesquisa científica. O Tratado Antártico proíbe ainda qualquer atividade de exploração mineral no continente até 2047. Mas, depois disso, são os membros do acordo que decidirão o que pode acontecer naquele continente. A presença brasileira é importante porque todos os países significativos têm estação lá. É um posicionamento em relação ao futuro do território global e um grande exemplo de sucesso da comunidade internacional em governança. É fundamental que todos nós juntemos nesse esforço de reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz e da retomada do Programa Antártico Brasileiro. Até em homenagem aos dois militares brasileiros, Carlos Alberto Vieira Figueiredo e Roberto Lopes dos Santos, que deram suas vidas para defender a estação. Para finalizar, senhor presidente, quero dizer que eu tive a oportunidade, então, de visitar aquele continente o ano passado. Não tive a oportunidade, senadora Ana Amélia, de conhecer a estação Comandante Ferraz, porque no momento em que fui até aquele continente era inverno e os navios brasileiros que dão esse suporte para o transporte da estação chilena até a estação brasileira estavam em missão no Rio de Janeiro, aguardando a abertura do novo ano antártico. E pude muito conhecer sobre o Programa Antártico Brasileiro. E olha, eu tenho um orgulho danado de perceber que o Brasil, ele se preocupa com todo o planeta e ele tomou também uma posição de líder sul-americano, de líder mundial, no que diz respeito à preocupação com as pesquisas. Com muita honra, concedo uma parte à senadora Ana Amélia. Caro senador Sérgio Souza, a sessão da tarde de hoje, não deliberativa, foi praticamente, na sua maior parte, dedicada a abordar esse gravíssimo acidente que aconteceu na nossa base na Antártica, e isso realmente comoveu todos os brasileiros, não só pelo problema que diz respeito a Vossa Excelência, a morte de 2 militares no cumprimento estrito do seu dever, verdadeiros heróis, com coragem, com destemor, para apagar um incêndio que não conseguiram e deixaram a vida deles ali. E nós, pela relevância deste episódio, acabamos deixando em segundo plano uma tragédia gravíssima que aconteceu de novo na capital da República, que foi um grupo de jovens terem assassinado, colocando combustível no corpo de 2 moradores de rua,
um de 26 anos apenas. José Edson Nicolas de Freitas, e outro de 43 anos que está correndo sério risco de vida no Hospital Regional da Asa Norte, Paulo César Maia, de 43 anos. Isto lembra muito bem, senador Sérgio Souza, o que aconteceu no dia 20 de abril de 1977, quando 5 rapazes de classe média da capital da República colocaram também combustível sobre o corpo do índio Galdino Jesus dos Santos, na 703 Sul, em pleno coração da capital federal. A situação é complicada porque 22% do corpo do Paulo César Maia, que está hospitalizado, sofreu queimaduras de 2º e 3º graus. Esse episódio é gravíssimo e nós temos aqui, nesta casa, que alertar para impedir que novas atitudes de barbarismo, de covardia sobre pessoas indefesas. Isso aconteceu na cidade satélite de Santa Maria, na QR, quadra residencial 118. Então, eu queria aproveitar o pronunciamento de Vossa Excelência, apoiando integralmente todo o seu pronunciamento sobre o acidente que aconteceu na Antártica com a base brasileira de pesquisa e a morte de 2 militares, a registrar este fato de todo lamentável, com este bárbaro crime que nós temos que condenar e aplicar aos responsáveis as penas justas e merecidas. Obrigado, senadora Ana Amélia. Me somo à senhora, a Vossa Excelência, a esta preocupação. Eu não sei aonde cidadãos como estes, o que eles pensam, né? Qual que é a mentalidade, o que o leva a promover atos tão bárbaros como esse. Eu chego a pensar se realmente nós não precisamos promover uma profunda reforma na formação moral, ética e até mesmo social e política do cidadão.